Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu falo aqui do canal Eliana Monteiro e hoje eu venho trazer para você um vídeo falando sobre Jesus, coitadinho? Será? Então, vamos lá. Antes de iniciarmos esse vídeo, curte, compartilha, se inscreve se não é inscrito e ative as notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então, vamos lá. Essa situação perdurou durante a minha vida há algum tempo. Eu não sei se isso é uma realidade na sua vida também. E se for, pois é então. Tem os seus prós e os contras, né? Então, o que acontece? Principalmente no culto de Santa Ceia, nós somos lembrados do sacrifício que Jesus fez, né? Que ele morreu, ele sofreu e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nós lembramos do seu sacrifício, da dor que ele passou, da rejeição que ele passou, da agonia que ele sentiu, a dor física, né? A dor da traição ele passou, a dor da rejeição ele passou, a dor do vitupério, a vergonha ele passou, o escárnio, a acusação, sendo acusado injustamente e tendo uma sentença que não lhe pertencia, né? Então, essa situação, por diversas vezes durante um período da minha vida, não sei se na sua também, fez com que eu pensasse num Cristo que sofreu muito, que, ai, coitadinho, os cravos na sua cabeça, ai, na sua mão rasgou, uns dizem que ao esticar os braços, deslocou, porque a cruz não era para ele, era para Barrabás, e Barrabás era mais robusto, era para uma outra pessoa, e então, também fora também, ele sofreu tanto, mas tanto, que quando o soldado espetou ele com uma lança do seu lado, saiu sangue e água, e isso só é possível, de acordo com alguns estudiosos, né, cientistas, quando a pessoa passou por uma grande dor e agonia. Então, não é algo tão simples, tá? Pra sair isso aí, não. Então, assim, em questão de dor física, em questão de situações desagradáveis, Cristo experimentou. Então, né? Pois é, então. Então, diante dessa situação, eu me colocava no lugar e eu chorava e eu agradecia a Deus, né, pelo que Ele fez e tal. Então, assim, o que Jesus passou nesse sentido foi verdade? Foi. Mas o que você tem que ter em mente é que, Jesus, ele não é um coitadinho. Não é. Esquece. Esquece. Primeiro, ele é Deus. Ele não é, o filhinho da mamãe. Ele é Deus. Ele veio aqui cumprir o seu propósito e ele cumpriu de maneira eficaz e assertiva, tá? Então, quando a gente pega aqui no livro de João, fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí depois ele vai falar que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para falar para fazer o anúncio, né, o caminho para o Salvador, que era Jesus Cristo, né? E então a gente vê aqui no livro de João, no capítulo 1, que já a vinda de Jesus Cristo, né? Você vê no livro de João, já foi predita a vinda dele, e o João Batista, ele já veio anunciar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E ele mesmo disse, né, que ele batiza com água, mas ia vir um que batiza
com o Espírito Santo. E ele fala também que ele estava cumprindo o que Isaías, o profeta, falou. Então ele veio preparar o caminho para o Salvador. E tanto é que quando João Batista foi preso lá, né, pelo Herodes lá, então Jesus, ele ouviu isso e daí ele já foi lá para a região da Galileia. E daí ele começou a chamar os discípulos e tal e tal. E aqui, ó, no versículo 12, né, só retomando aqui, ó, no capítulo 1, ele fala sobre o verbo que estava com Deus, era Deus, né, e que, né, João Batista também, né, veio como testemunho para preparar o caminho do Salvador. E aí no versículo 12 ele fala: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqui no capítulo 1 de João, já fala, né, é como se fosse uma introdução, que fala, né, do que quando Cristo estava antes de vir à Terra, depois que ele veio e o seu propósito, que ele havia de o que ele tinha que vir fazer aqui. Então, ao decorrer do livro, isso é descrito e é concretizado. E tem vários outros relatos de profetas antecedentes que falaram que viria o Salvador, desde Gênesis, né? A mulher nascerá de ti, da mulher, né, de Eva, né, da descendência, que esmagará a cabeça da serpente. Então já fazia menção de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo veio e ele, né, morreu, já era proposto tanto o seu nascimento quanto a sua trajetória e a sua morte, né? Então ele já estava ciente disso. Ele não era um coitadinho, ele já sabia disso. Ele foi no deserto para ser tentado, ele curou, ele ressuscitou mortos, ele restaurou a saúde, ele curou, ele libertou pessoas oprimidas, cativas por espíritos malignos. Então, ele não estava aqui como um coitadinho, como, oh meu Deus, coitadinho do filhinho do papai. Não é. Ele estava cumprindo o seu propósito. Então, aí depois, a gente vê também a questão da mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela Jesus, na verdade, né? Jesus que meio que marcou o encontro ali, né? Porque Jesus né, já foi ali, a mulher samaritana estava ali, né, no poço lá, tirando a água, e aí daí a mulher falou assim, ó, você é judeu, você pede de beber a mim, mas olha, assim, o poço é fundo, não tem ninguém para tirar, então, né? E Jesus pediu para ela água, né? Então, ela falou assim, tu és judeu e tu pede de beber a mim, né? E aí Jesus falou para ela assim, se você soubesse quem te pede água, você que me pediria água e eu te daria, e essa água jorraria para a vida eterna, e nunca mais você terá sede. E aí a mulher falou assim, ela falou, né, um pouco sobre a questão de... Aí Jesus falou sobre a questão, né, de que ela tinha 5 maridos, aí depois ela falou assim, vejo que tu és um profeta, eu tô tentando resumir a história. E daí depois ela falou assim, eu sei que quando o Salvador vier, ele nos mostrará tudo, quando o Messias vier, ele nos mostrará tudo. Aí Jesus falou assim, eu sou o Messias, esse que falo contigo. Então ela foi, né, e levou a mensagem para o povo dela, que era samaritano, e eles vieram ouvir. E ela foi uma evangelista, né, digamos assim. Então assim, preste atenção, que nessa questão, ele não é um coitadinho, não. Ele é uma pessoa que sabe bem a sua função aqui, ele sabe bem para que veio,
Tanto é que João Batista também sabia o seu propósito e ele sabia também para que veio, que ele veio para anunciar o caminho do Salvador. E tanto é que João Batista, Deus tinha falado para ele, né? Ele era um homem que tinha visão, visão, revelação, Deus falava com ele. E daí Deus falou assim, ó, aquele que você vê o Espírito descer como uma pomba é esse. E foi exatamente o que aconteceu. Então foi uma confirmação. Então assim, aí depois tem também, né? Aí Cristo, ele passou a sua trajetória aqui, ele morreu, ele ressuscitou. E o que é que ele fala lá em Apocalipse? Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ele fala assim: aquele, ó, no versículo 17, na parte B, vamos ler na parte normal tudo, né? No versículo 17, ele fala assim, ó, quando o vi, isso daqui é o João, mas não é o João Batista, esse daqui já é o João discípulo. Aí ele fala assim, ó, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, me diga, uma pessoa, porque Jesus Cristo, ele é Deus, mas por ele ter encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ele também é considerado uma pessoa, ele é considerado o filho do homem. Agora imagine uma pessoa que era antes da eternidade, fez o seu propósito eterno desde o início, que já foi proferido a sua vinda lá no livro de Gênesis. Vai imaginando. Aí depois ele veio de uma virgem, que também se cumpriu a profecia. Depois veio o precursor, que foi João Batista, que também se cumpriu, que era profecia. Depois ele morreu, ele foi perseguido quando era bebê, que também era profecia. Ele morreu na cruz, como tinha que ser, que foi predito e profetizado. Ele também morreu. Depois, vai vendo, vai imaginando aí. Depois, ele morreu, ele ressuscitou. E através da sua morte, ele conquistou para Deus homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. Agora, aqui no versículo 18 do capítulo 1 de Apocalipse, ele fala, vem comigo, ele fala, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Me diga, ele é um coitadinho? Ele, tipo, você vai chorar porque ele sofreu a dor dos cravos? Você vai chorar porque ele sofreu, ele padeceu? Tipo, se você quiser chorar por estas coisas, você pode chorar, mas tenha em mente que isso é só a ponta do iceberg. Porque isso que ele passou não se compara com a glória que há de se revelar. Tanto em questão de redenção futura, que é a ressurreição de todos os santos, como a questão do seu propósito eficaz, de toda a sua trajetória. Então a gente está falando de algo muito maior. De algo muito, muito, muito maior. Então, assim, às vezes você ter só uma visão disso é algo muito pequeno, que vai limitar a sua visão e o seu amor por Cristo e pelo que Ele fez. Todo esse cumprimento, toda essa questão foi algo que Cristo fez para que Ele pudesse comprar com o seu sangue, porque essa é a lei.
que assim como por um homem entrou um pecado, também por um homem tinha que sair o pecado. E que tinha que ser com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Porque tem que pagar. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido essa questão, porque, assim, é algo que eu poderia deixar passar, sabe? Mas, assim, é algo que me incomoda, porque foi algo que antes eu não entendia. E isso limitou muito o meu reconhecimento da grandeza de Jesus Cristo, né? Da grandeza do seu poder eficaz, do que ele é, do que ele fez. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Às vezes esse meu jeito assim, né, meio, né? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Mas qualquer coisa, deixa aqui abaixo nos comentários. E curte, compartilha, se inscreve se não é inscrito. E é isso aí. Beijos nos corações de vocês. Antes de encerrar, eu vou fazer aqui uma breve oração, tá bom? Então, vamos lá? Eu espero que você sintonize comigo agora, né? Então, vamos lá. Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra ministrada ao meu coração. Sei que sou pecador e sem a tua graça e favor, eu não sou nada. Mesmo estando eu mortos em meus pecados e delitos, através da tua morte eu tive vida. Através da tua redenção eficaz e o teu poder que adquiriste através da tua morte e ressurreição, hoje eu tenho vida em ti. Obrigado, Deus, por teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos deixaste. Eu sei que em minha trajetória, muitas vezes vou passar por momentos bons e ruins. Eu sei que quando subistes ao céu, tu prometeste não me deixar órfão, mas prometeste o Espírito Santo, o Consolador. Vem sobre mim, Espírito Santo, pois reconheço que és uma promessa. Eu sei que o teu Espírito Santo me mostrará tudo e me guiará nesta jornada. Eu oro para que a tua palavra cumpra-se em mim, ó Jesus Cristo, e eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. A tua morte eficaz, o teu trajeto e toda a tua obra. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em teu nome eu oro, ó Jesus. Amém, amém, amém. Certo, pessoal? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá falhando um pouco, talvez, aí pra vocês, né? Então, beijos nos corações. Deus abençoe a sua vida. Eita, que ficou grande. Bom, mas pelo menos falei, Jesus, eu falei. Falei, engasguei.